Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Esse é um canal que se pretende falar a respeito do espiritismo, faz parte do movimento de espíritas progressistas e hoje eu quero conversar com vocês dentro das minhas possibilidades e limitações. Eu quero conversar com vocês e propor um pensamento crítico a respeito dessa discussão toda que está acontecendo sobre o que é ciência e o que não é ciência. Bem, queridos e queridas, desde sempre nesse canal eu primo por trazer boas informações a respeito das coisas, principalmente dos temas, né, que são importantes para nós espíritas. E procuro sempre privilegiar uma visão prática, mais científica e menos mística. Vocês sabem que essa é a minha forma de entender o mundo. Eu valorizo muito a ciência, eu prezo muito as conquistas científicas e acho que nós espíritas precisamos, como o Kardec sugeriu, né, na Gênese, estar de braço dado com a ciência para que a gente nunca seja desatualizado, né? Então, estar ao lado da ciência é uma questão de sobrevivência mesmo, né, para qualquer tipo de filosofia. Bom, hoje em dia nós estamos sendo invadidos por uma discussão, eu vejo isso na internet o tempo todo, do que é ciência, o que é pseudociência, o que não é ciência. Enfim, eu estou observando, eu estou vendo, assistindo vários vídeos, assistindo vários comentários e estou tentando formar a minha posição a respeito, minha posição humilde a respeito. Eu não sou cientista, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, eu fiz um curso técnico de química e não consegui terminar, não consegui fazer faculdade, né, porque eu fui mãe muito jovem, com 19 anos, eu tive a minha vida virada de cabeça para baixo, daí eu tinha uma filha para sustentar e uma mãe para sustentar, então a minha vida realmente mudou totalmente. E depois eu fui buscar o meu conhecimento por conta própria, né? Porque cultura é uma coisa muito ampla, né, gente? A cultura, muitas vezes, a gente não adquire apenas nos bancos acadêmicos, né? A cultura a gente adquire na vida, né? Através de leitura, de grupos, de estudo, enfim, é uma coisa ampla. Tem muitas pessoas com formação acadêmica, com conhecimento a respeito de determinadas coisas, mas com um nível de cultura restrito. Então, isso é preciso que se diga, porque pode daqui a pouco vir aqui, sempre vem gente que diz quem você pensa que é para estar falando determinadas coisas. Bom, voltando, né? Voltando. Nós precisamos, para tentar construir um pensamento a respeito, ou uma conclusão a respeito de determinados assuntos, ou fatos, ou coisas que estão acontecendo, ou discussões que estão acontecendo, a gente realmente precisa ouvir vários lados, ouvir várias vertentes e aí tentar formar, né? O que eu tenho visto, basicamente, é um grupo de pessoas defendendo a bandeira da ciência, jogando no mesmo balaio a psicanálise, a homeopatia, a acupuntura e a coisa de UFO, sabe? Entre outras coisas. Tudo junto, assim. Tudo isso junto no mesmo balaio, carimbado pseudociência. Eu acho isso tudo muito perigoso, sabe, gente? Eu acho porque nós não podemos jogar coisas diferentes, coisas que são
trabalhadas de forma diferente dentro do mesmo balaio, né? Essa coisa de UFO, que a gente sabe o tamanho da picaretagem que é, né? Dessa coisa de... Uma hora eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Mas hoje só passando assim de raspão. Que a gente conhece, a gente sabe o problema que já surgiu o chupacabra, já surgiu o Urandir, com o ET lá do Urandir, nem me lembro o nome daquele ET do Urandir, que era um que usava um capacete de moto, assim. Enfim, a gente já viu, tem um médium aí, vendedor de livro, com um canal enorme que fica entrevistando um ET, dizendo que é o espírito do ET que tá ali incorporando na médium, sabe? São coisas assim que realmente depõem contra, né? Depõem contra qualquer tipo de olhar um pouco mais sério a respeito disso. Mas colocar isso junto com psicanálise, homeopatia, acupuntura, que já tem uma estrada, que já tem uma caminhada, que é impossível dizer que já não tenham apresentado resultados, né, gente? Só que as análises disso são diferentes. As formas tu não pode colocar a psicanálise dentro de um laboratório, porque a psicanálise lida com o quê? Lida com o inconsciente, lida com subjetividade, lida com a mente humana, que é altamente subjetiva. Não tem como a gente fazer alguma experiência empírica, né? Tipo, até existem formas de se criar estatísticas e tal. Isso existe já. Isso já existe. Agora, tu dizer, carimbar que é pseudociência só porque ela não pode ser feita de forma empírica, gente, o ser humano é o único, nós sabemos, nós espíritas sabemos disso. Né? Mesmo nós tendo a possibilidade de ter traumas parecidos, projeções parecidas, o ser humano é único, cada um de nós tem a sua vivência. Então os tratamentos são diferentes, né? Porque eu tô falando assim de uma pessoa que respeita, eu já li muito a respeito. Eu já tive pessoas na minha família que fizeram psicanálise, né? E homeopatia, gente. Homeopatia. Meu filho era alérgico a praticamente todos os antibióticos. Eu só consegui controlar a otite do meu filho. Ele agora tem 25 anos, mas quando ele era pequenininho, bebê, ele gritava de dor, com homeopatia. Entende? E a homeopatia curou. Eu conheço centenas de pessoas que por várias razões precisaram da homeopatia. Agora, nós temos pesquisas a respeito da homeopatia, nós temos médicos que se debruçaram a respeito da homeopatia, nós temos médicos que frequentaram a academia da medicina, que se debruçaram a respeito da homeopatia. E agora alguns grupos, né, que pretendem ser os únicos detentores da bandeira da ciência, saem por aí dizendo que homeopatia, sabe, pseudociência. Ai, uma coisa assim, pseudociência, parece picaretagem, né? Parece picaretagem. Acupuntura, gente, há quantos séculos e séculos e séculos as pessoas estão se tratando e se curando de problemas com acupuntura, né? Quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, nas trevas, a China já conhecia todos os meandros da acupuntura. Olha, eu acho muito perigoso, eu acho que todos os extremos são perigosos, né? Quem vai só pro lado místico, acaba entrando no misticismo, é muito perigoso. E aí, nessa luta toda aí, nessa briga toda, o que nós vamos dizer de nós espíritas?
Nós somos um bando de picareta? E o passe espírita está sendo, foi até, não sei se o grupo ainda continua, estava sendo estudado na USP, gente. Tem um pesquisador, que é um pesquisador acadêmico, que faz uma pesquisa linda a respeito de EQMs, que são aquelas experiências de quase morte, né? Que são pesquisas. Agora, tu tem como colocar as coisas tudo dentro de um laboratório e diz agora vai acontecer. Não, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com espírito. As coisas não funcionam assim. Não é como tu misturar dois elementos químicos, 3 e conseguir lá um sulfato, um óxido. Não é assim. Não funciona assim. Né? Existem coisas que podem ser testadas num laboratório, outras coisas não, porque outras coisas dizem respeito ao espírito. Agora, a gente está se arrogando, por isso que a gente tem que ter cuidado quando algumas pessoas ficam falando, ai, a ciência espírita. Não falem isso. Isso cria confusão. Falem a filosofia espírita, a doutrina espírita. Nós não somos uma ciência, Kardec não tentou fazer do espiritismo uma ciência. Ele quis alicerçar o espiritismo na ciência, né? Para que nós não nos tornássemos um bando de místicos, que é o que, se a gente não acordasse, era o que estava acontecendo. Está acontecendo aqui no Brasil com o grupo conservador, né? E então é isso, a gente precisa ter esse cuidado. Eu já escutei vários psicanalistas famosos, que tem canais famosos aqui no YouTube, fazendo vídeos a respeito disso. Alguns dizendo abertamente, da psicanálise, a psicanálise, ela não tem essa pretensão de ser ciência. Agora, por que ficar carimbando de pseudociência? Quem não tem a pretensão de ser ciência? Que história é essa? Sabe? É um troço assim, um troço estranho. Eu sinceramente, eu não gostei disso. Eu fiquei muito incomodada com isso, sabe? Eu fiquei muito incomodada. Eu sempre combati qualquer tipo de negacionismo científico, Agora, não me venham querer jogar a gente em balaio comunitário, assim, com coisas totalmente diferentes. Isso não tá certo, gente. Isso não tá certo. Isso não segue uma lógica, né? A ciência, ela precisa ter a noção de que ela precisa seguir uma lógica. Tu colocar coisas diferentes, carimbar tudo, jogar tudo e analisar tudo do mesmo jeito, isso foge uma lógica racional, né? Existe a filosofia da ciência. Agora, nós não vamos dizer que a filosofia é uma pseudociência? Porque a filosofia, ela não consegue se provar dentro de um laboratório? Eu acho que não é por aí. Acho que não é, sabe? Não é por aí. Eu acho que essa simplificação de coisas que são complexas, ela vai gerar só distúrbios, sabe? Só mal-estar, só vai gerar mal-estar. Aí, nessa confusão toda, né, de cientista, eu sigo vários canais de pessoas da ciência, mas muitos canais, sabe? Eu acho que eu sigo mais canais de pessoas da ciência do que de espíritas, porque vocês sabem a situação que a gente viveu e vive ainda hoje no movimento espírita, né? Enfim, e aí agora começam a aparecer vídeos pra mim, aí eu fico pensando, meu Deus, mas o que é isso que tá acontecendo? Vi um vídeo de uma cientista, eu acho que ela é... Não sei, esqueci. Fiquei agora meio... Esqueci o que ela é. Não sei se ela é biomédica ou química, é algo assim. Depois eu... Enfim, não quero fazer propaganda do canal dela também. Aí, ela tava fazendo um vídeo sobre orgânicos. Gente,
Vocês sabem que eu tenho uma militância de muitos anos a respeito de meio ambiente, né, de alimentos orgânicos, contra os agrotóxicos e tal. Muitos anos, muito. A guria me usa o termo defensivos agrícolas ou defensivos químicos, ao invés de usar o termo agrotóxico. Vocês sabem que quem impôs isso, quem impõe isso até hoje é a bancada ruralista, é o lobby das multinacionais, né, que são globais do veneno, né, que é a Monsanto, a Syngenta, que fazem veneno, que fazem o remédio para que vai combater a doença que o veneno causa, que distribuem as sementes já com o veneno. Então, essas mega empresas, elas impuseram ao mundo todo que fosse proibido usar o termo agrotóxico. Por isso que nós, militantes, continuamos a usar. Quem defende comida orgânica, quem defende o não veneno na alimentação, quem defende o não uso de sementes transgênicas, quem defende uma natureza sem porque os venenos estão matando as abelhas, aí eu já vou fazer a minha militância aqui. Os venenos estão matando a abelha, a borboleta, são milhões e milhões e milhões e milhões desses insetos mortos que são polinizadores, né, dos alimentos. Enfim, a cientista usou esse termo. Mas escuta, de que lado que a pessoa tá? A pessoa tem que escolher um lado, não adianta, gente. Ou a gente fica do lado do veneno, ou a gente fica do lado do orgânico. Agora, tu fazer um vídeo levantando suspeitas sobre o orgânico, levantando suspeitas, botando minhoca na cabeça das pessoas, de que os produtos do MST podem não ser orgânicos. Eles passaram por todos os órgãos de credenciamento, né? E ainda chamando de defensivo agrícola, defensivo químico. Ah, por favor. Então, nunca se esqueçam, eu levantei isso para lembrar para vocês. Não existe imparcialidade na vida, gente. Não existe, todo mundo tem um lado. Quando eu tô falando aqui, eu tô falando como espírita, né? O espírito é subjetivo, as coisas espíritas são subjetivas. Nós trabalhamos com coisas da mente, do espírito, que não tem nada a ver com matéria. Então, não dá para querer comparar, não dá para querer colocar no mesmo, usar a mesma régua. Não dá, né? Então, eu tô falando isso para vocês porque tudo que eu falar vai ter esse viés de uma pessoa que é espírita, que acredita no espírito, que acredita na subjetividade da mente humana, que acredita sim na validade da psicanálise, que acredita sim na homeopatia, na acupuntura, e que sabe que agrotóxico não é defensivo agrícola. Não é defensivo agrícola. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vê determinadas polêmicas. A gente tem que olhar para a pessoa, qual é o lugar de fala dessa pessoa, qual é o lado dessa pessoa, o que essa pessoa está defendendo. Evidentemente que uma pessoa que é química, por exemplo, ela vai defender um agrotóxico, né? Lógico que sim, ela trabalha a vida toda com isso. Ela muitas vezes vai precisar de algum patrocínio, de alguma empresa para publicar algum artigo. Gente, é assim. É assim. As coisas não são assim tão puras e tão de graça, né? Então, quando alguém quiser saber qual é a minha opinião, saiba que eu sou espírita, né? Saiba que eu sou espírita. Então, a minha opinião, ela vai ser calcada dentro da minha visão de mundo, da minha visão da vida, né? Eu vejo a subjetividade do ser humano, eu vejo a existência do espírito e a diferença de cada ser humano. Somos únicos. Podemos ter coisinhas parecidas, mas nós somos únicos. Cada um de nós é único. Então, a minha opinião sempre vai ter
esta visão. E Kardec não queria que o espiritismo fosse carimbado como ciência. Não. Kardec era um filósofo antes de qualquer coisa. Eu quero ler para vocês aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia do lugar de fala do Kardec, tá? Aqui. Ele era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras. Ele publicou um plano de aperfeiçoamento do ensino público da França, passou a lecionar como pedagogo. Ele tinha uma luta para a democratização do ensino público. Ele manteve na sua residência, junto com a sua esposa, cursos gratuitos, olha que bonito isso, cursos gratuitos de química, física e anatomia. E astronomia. O Kardec ainda era daquela época que os intelectuais, eles tinham um conhecimento amplo, não era aquela coisa, né, de especializações. Então ele sabia química, física, anatomia e astronomia. E era um pedagogo também, né? Aqui. As matérias que lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. O homem era um intelectual completo, né? Um homem de ciência. Ele era um homem de ciência. Ele tinha uma bagagem tão grande, ele tinha uma bagagem cultural, né, intelectual tão grande. Por isso a preocupação dele. Eu não quero criar um bando de fanáticos, não quero criar uma seita, né? Por isso ele o tempo todo ficava tentando trazer à luz as coisas e usava tanto isso nas suas obras, à luz da racionalidade. Também ele estava numa época, né, onde o iluminismo, a coisa da racionalidade era a coisa do momento. Mas enfim, era um homem de ciência, tá? E era um homem de filosofia porque ele estudou no Instituto Pestalozzi, que era algo arrojado na Europa. Arrojado, né? Um instituto de pedagogia, uma pedagogia diferenciada, era uma coisa completamente moderna. Moderna até hoje. É isso. Aqui eu quero só ler um trechinho. A gente não pode esquecer que existe uma cadeira do pensamento, né? Uma matéria, digamos assim, que se chama filosofia da ciência, né? Que visa fazer essa coisa do pensamento racional, né? De defender as teses, de não deixar que as coisas caiam em sofismas e tudo mais. Existe isso, existe essa cadeira, digamos assim, né? Esse lugar acadêmico que se chama filosofia da ciência. Depois eu não acho agora. Mas isso tudo nos mostra a necessidade de nós estarmos abertos para filosofarmos e para questionarmos. Eu sempre digo para vocês, filosofia é a capacidade não só da gente criar um pensamento racional, né, uma linha de pensamento que tenha lógica, começo, meio e fim, que a gente saiba onde a gente quer chegar. Quem estuda filosofia tem essa capacidade, né? Não simplesmente passar uma régua em tudo e dizer é isso, né? Sem uma argumentação, sem uma análise subjetiva. A filosofia, ela é subjetiva, né? Para a gente aprender a filosofar, nós temos que aprender a entender o mundo de um jeito subjetivo,
Nós precisamos fazer esse exercício. Precisamos ter essa capacidade de entender as coisas como as coisas são. Se as coisas são diferentes, nós temos que analisar as coisas de formas diferentes. Agora eu vou comparar quem fala de UFO, de abdução, de ET de Varginha, ET Bilu. Era ET Bilu o nome, eu tava esquecendo, que é o do Urandir. Eu vou comparar tudo isso com acupuntura, com homeopatia, com psicanálise? Não, né, gente? Não, não posso fazer isso. Mas a discussão toda, eu não vou aqui citar nomes de ninguém, tá? Não vou. Vocês botem no Google lá e vocês vão saber o que é. Sou muito pequenininha para ficar enfrentando, né? E então, ficar colocando tudo isso e carimbar tudo isso como pseudociência de uma vez só, uma pessoa leiga que pega um troço desses, a primeira coisa que ela vai pensar é que é tudo a mesma coisa. Que ET de Varginha, ET Bilu, o espírito, o pseudo-espírita também, que agora pseudo tá na moda, né? Que fica falando com aquele ET lá, que ele diz que, nem sei como é que é o nome do ET, que tudo isso é igual. Que psicanálise, acupuntura e homeopatia é igual a tudo isso, gente. Por favor, é muito desrespeitoso, sabe? É desrespeitoso com a história das coisas. Pois então, faça, sabe, um livro para cada coisa, mas não coloque propositalmente essas coisas todas juntas. Quem lê um troço desses vai pensar o quê? Nós, espíritas, já somos muito estigmatizados o tempo todo. Por isso que o nosso movimento, que é o movimento de espíritas progressistas, está tentando fazer um diálogo um pouco mais né, moderno, mais visando as coisas da ciência e tal. Agora, aguentar cientista dando de dedinho na cara da gente, dizendo que homeopatia, psicanálise, se eles falam isso de psicanálise, de homeopatia, de acupuntura, nós, meu Deus do céu, e a gente não quer ser ciência, né? Mas eles colocam no balaio da picaretagem, tudo isso. Isso não tá certo, isso não tá certo. Eles que fiquem dentro dos laboratórios lá, fazendo suas pesquisas, né, pagas por empresas e grandes empresas, Johnson & Johnson, né, Monsanto, Syngenta. A gente sabe como é que funciona. Eu não tô recriminando, porque ninguém faz pesquisa de graça também, né, eu não tô recriminando. Mas não venha depois com o seu dedinho em riste apontar o dedo para todo mundo, que é muito chato isso, é muito chato. Logo a gente que tenta fazer o tempo todo a defesa do discurso, né, científico, não negacionista, de olhar a vida de um jeito, né, concreto, para que a gente também não se perca, porque senão a nossa subjetividade, a nossa espiritualidade se perde no meio de tanta coisa maluca que existe. Mas não concebo que todo mundo seja colocado no mesmo balaio. Isso não tá certo, gente. Isso não tá certo. Enfim. Tenho que parar que a minha bronquite tá horrorosa. Queridos, fiquem bem. A gente se encontra por aí. Um beijo.